É um prazer muito grande estar com você mais uma vez aqui neste canal que você me vê em Brasília. Como eu disse, infelizmente, o nosso horário mudou de 9 horas para as 7h30 da manhã. Então tem muita gente que está me procurando por aí e não está me encontrando. Mas você que, ou consciente ou acidentalmente, me encontrou às 7 horas da manhã, saia de casa hoje e divulgue para todo mundo. Ou se você tiver liberdade, com alguns amigos, dê uma telefonadinha, aquele amigo que você sabe que acorda cedo, que não vai ser importunado, e diga: olha, o Caio está falando agora, mudou para as 7h30 da manhã. Não perca, faça isso agora e a nossa audiência aumenta como ela estava enorme pela cidade inteira, graças a Deus. Hoje eu quero ler para você um texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, inicialmente do verso 24 ao verso 26. Lucas, capítulo 11, do verso 24 ao verso 26, que diz assim: Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa donde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos, piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Jesus está falando da habitação de seres humanos por espíritos malignos, por espíritos imundos, por demônios. E ele está usando a ilustração da casa mal assombrada, da casa que sofre de fantasmagorias. Existem casas que sofrem de fantasmagorias. Em geral, são aqueles ambientes residenciais onde houve uma sucessão de experiências familiares de ódio, de vingança, de raiva, de ambição, de inveja, geração após geração. Às vezes nem precisa haver uma acumulação generacional tão grande. Uma única geração que se endiabra no ódio, na inveja, na vingança, na amargura, produz isso. Especialmente quando, além disso, essas mesmas pessoas, nessa mesma casa, em odiando-se umas às outras, ainda invocam, consciente e deliberadamente, espíritos maus. Aí muitas vezes acontecem coisas pavorosas nessas casas. Às vezes até homicídios, mas não necessariamente precisa haver homicídios. Às vezes ninguém morre fisicamente, esse grupo vai embora, mas o resíduo energético daquela malignidade fica ali. E os espíritos imundos se alimentam, eles comem essa residualidade energética do ódio, da vingança, da malquerência, da inveja, da mentira, do olhar maligno, e o lugar fica assombrado. Não é à toa que, por exemplo, para não falar do mundo inteiro e de uma experiência mais do que vasta que eu tenho nesse sentido, aqui mesmo nessa cidade de Brasília está cheio de mansões no lago, em vários lugares cheios de malignidade. E uma família vai morar naquele lugar e fica apavorada, vendo vultos, fantasmagorias, que são apenas resíduos hologrâmicos da maldade que ficou como uma herança energética perversa, só que atrás de cada uma dessas coisas malignas que a própria emanação espiritual maligna do homem gera, demônios habitam ali, porque eles comem, eles se alimentam dessa malignidade, eles emulam, incitam essa malignidade para perturbarem a existência de outros. E você sabe e conhece dezenas de histórias, não é preciso ir tão longe
para dar o testemunho e me corroborar as afirmações de que o que eu estou dizendo aqui não é nenhuma viagem esotérica. Eu estou falando a partir do que a Bíblia, em lugares diversos, nos ensina e nos afirma. Quem assiste o meu canal na internet, que é avemvtv.com.br, especialmente o meu programa de todas as manhãs que eu faço ao vivo, que é o Papo de Graça, de 9 da manhã até ao meio-dia, me vê tratando no mínimo uma vez por semana de casos desse tipo, com explicações longas, detalhadas e que não deixam ninguém ficar na dúvida. Mas voltando aqui ao texto ao qual eu faço referência nesta manhã para você, Jesus está usando a metáfora, a figura real e concreta da casa mal assombrada para falar do ser humano mal assombrado, do ser humano visitado, possuído por espíritos malignos. E há muita gente possuída por espíritos malignos sem saber. A gente condicionou a ideia do espírito maligno àquelas possessões histéricas e estribuchantes, do indivíduo que cai, se contorce em crises de semelhança epilética, ou que surta, que sai por aí querendo matar os outros do nada. Mas existem muitas formas de possessão demoníaca. A maioria delas sutis, a maioria delas quase indiscerníveis para quem não percebe. A maioria delas vão se fundindo, vão possuindo, vão se tornando tão atávicas, vão se tornando tão inerentes, vão fazendo tão parte do indivíduo que é como um residente silencioso no mundo interior das pessoas e que eclode de várias maneiras. Aí talvez você me pergunte, mas para que isso aconteça num ser humano, ele tem que deliberadamente invocar estas coisas? Eu lhe diria não. Basta que ele esteja aberto para o ódio, para a vingança, para a inveja, para a malquerência, para o espírito de destruição do próximo. Basta que ele se entregue a uma vida de engano, de mentira deliberada. Às vezes basta que ele se relacione com uma pessoa em relação à qual ele precisa alimentar aquela relação escondida à base de mentira, 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 adultério, engano, infidelidade, mentira, mentira, mentira. Onde há mentira está o pai da mentira, que é o diabo. Aonde há ódio está aquele que foi o homicida desde o princípio, que é o diabo. Aonde há engano, aonde as pessoas vivem de corrupção, de falácia, de fantasia, aí estão presentes essas malignidades, ainda que o cara seja ateu, ainda que ele se diga totalmente irreligioso e descrente de tudo, agnóstico, ou seja lá o que for, não há necessidade de que ele faça confissão nenhuma, ele é a invocação, ele é o clamor, ele é a porta aberta, ele é a casa devassada para ser invadida e possuída, ele queira ou ele não queira. Como também existe o oportunismo dessas coisas que nos acometem quando as pessoas são indadas à utilização de coisas que alteram a consciência. Seja pela via da embriaguez constante, seja pela via do uso de drogas que tiram você da lucidez, que baixam a sua censura, que deixam você vulnerabilíssimo para surtos de raiva, de paranoia, de ódio. Frequentemente eu vejo pessoas que, aos sentidos ignorantes dos demais, estão apenas ventando e expressando algum tipo de surto por causa da embriaguez, mas que eu discerno claramente que não está só o embriagado ali, ele já está possuído por uma coisa mais profunda do que o que a embriaguez poderia nele gerar. E Jesus nos diz nesse texto aqui que essa é a situação do homem e que os espíritos imundos, quando eles são retirados de um homem por alguma razão,
por algum poder espiritual que de lá os retire, depois eu vou falar disso, eles andam por aí procurando outros, procurando repouso. Mas não achando, eles sempre dizem, eu voltarei para a casa de onde eu saí. Eles sempre dão uma passada de volta na rua onde moraram. Eles são ex-inquilinos obcecados. Voltam, voltam, voltam para ver se tem alguma chance. Voltam, voltam, voltam para ver se o coração está aberto. E se o coração continua vazio, se a pessoa foi liberta, porque num surto, numa crise, pediu socorro, e alguém foi lá e ajudou essa pessoa, orou com ela, expulsou o demônio, e a pessoa ficou aliviada, mas não encheu o coração de Deus, não mudou de vida, não se converteu, não se abriu para tornar-se habitação de Deus no Espírito, esse ex-inquilino faz a voltinha e diz, uau, que maravilha, minha antiga casa só foi varrida, ornamentada, deram uma limpadinha, mas continua a mesma casa, sem ocupante, vazia, e ele volta, e Jesus diz que ele traz 7 outros piores do que ele, e o segundo estado daquele indivíduo se torna muito pior do que o primeiro, e não raramente coisas outras são desenvolvidas, e o indivíduo acaba entrando em processos esquizofrênicos, em processos paranoicos que acabam fazendo depois sinapses neurais na mente que o adoecem mentalmente de fato e de verdade, enquanto eles continuam simultaneamente habitados por coisas que nenhum remédio ou medicina psiquiátrica vai ajudar, que nenhum médico vai conseguir discernir, porque para além da enfermidade detectável pela psiquiatria ou pela neurologia, subjaz no indivíduo uma coisa muito mais profunda. Agora olha aqui para mim. Jesus contou isso aqui, usou essa ilustração, a propósito do fato de que ele tinha libertado uma pessoa, que está aqui em Lucas 11, do verso 14 em diante, que estava possessa de um demônio. E quando ele expulsou o demônio, as multidões se admiravam, mas os fariseus e os líderes da religião judaica, enciumados, disseram, ele expele demônios não é pelo poder de Deus, é pelo poder de Belzebu, maioral dos demônios. Aí Jesus disse, vocês são loucos, vocês nem entendem um princípio espiritual, que todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque vocês estão dizendo que eu expulso demônios pelo poder do demônio. Seria uma loucura. Satanás é mais inteligente do que vocês, ele não pratica guerra civil. E se eu expulso demônios por Belzebu, por que então expulsam os vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Aí ele chega onde eu quero chegar, preste atenção. Se, porém, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, que era o caso, era o fato, era a verdade, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Aí ele ilustra da seguinte maneira, quando o valente, bem armado, que nesse caso é o demônio, é o diabo, que não está aí de brincadeira, é um leão que anda ao derredor de nós procurando gente para comer viva, para devorar o tempo todo. Quando esse valente bem armado guarda a sua casa, quando ele está ocupando essa casa, quando esse demônio está ocupando essa mente, ficam em segurança os seus bens e não há poder que dali o desaloje. Você pode internar um indivíduo numa clínica psiquiátrica, dopá-lo todo, ele vai ficar absolutamente zumbificado, mas jamais será libertado. Porque esse poder do mais valente, do valente espiritual bem armado, é um poder poderoso. E as medicinas humanas não atingem esse nível nem essa dimensão.
Aí Jesus diz: sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, e nesse caso Jesus fazia alusão a si mesmo, disse: eu chego, todavia, nesse ambiente existencial que está tomado por esse valente bem armado e perverso ocupando essa casa, e se eu chego, como eu chego, no poder do reino de Deus e na soberania absoluta sobre toda a força do mal, quando eu chego, eu venço. E eu lhe tiro a armadura em que ele confiava, e eu lhe divido os despojos. E aí a libertação acontece, mas acontece apenas se a casa não ficar varrida, ornamentada. Porque tem gente que entra nesse estado de surto de possessão ou de opressão ou de sujeição demoníaca, e a família se desespera e eles querem ajuda. Aí eles chamam alguém, como eu já fui em milhares de casas no curso da minha vida, especialmente no passado, quando eu tinha muito mais tempo e disponibilidade, quando eu comecei a pregar o Evangelho há quase 40 anos atrás, não só eu ia nas casas, mas na minha casa se fazia fila de gente com esses problemas e todos os dias eu estava ali em nome de Jesus, discernindo esses males e expulsando. Mas muitas vezes o que eu via era o seguinte: o indivíduo só queria o alívio. Aí aquela coisa saía, ele ia embora, mas ele não queria encher a casa dele. Aí ele fica como uma casa varrida, ornamentada, mas desocupada. E depois de um tempo, os bichos voltam. O ex-inquilino, o valente, quanto mais demoníaco, volta e diz: opa, só deram uma limpada na minha casa, ela está varrida e ornamentada, eu vou voltar, e o segundo estado dessa pessoa será 7 vezes pior do que o primeiro. E não é à toa que ex-possessos acabem se tornando depois internados em lugares dos quais muitos não saem, porque as nossas melhores perspectivas de discernimento psicoterapêutico e psiquiátrico não alcançam discernimento do que subjaz lá no profundo das dimensões e dos escaninhos espirituais da vida humana. Tem que ser um discernimento do Espírito Santo, que só quem anda com Jesus o possui, o tem. Aí por que eu estou falando isso com você? Porque eu sei que milhares dos que me veem agora são criaturinhas assim totalmente desguarnecidas. Porque só não está desguarnecido para isto quem está com o coração cheio do amor de Deus. Se você não está cheio do amor de Deus, você pode não ser necessariamente um candidato a essa malignidade se você não andar em ódio, em vingança, em inveja, em malquerência, em mentira, em fantasia, em corrupção, em maldade. Se você for uma pessoa que procura fazer o que é bom, o que é justo, você não é uma pessoa que esteja se candidatando a isso. Mas ainda assim, você não é um ser blindado contra isso. Porque mesmo sendo um carinha legal, moralmente legal, com uma familhinha legal, você ainda não é um ser ocupado pelo mais valente. Se de repente chega uma influência maligna, entra uma pessoa perversa na sua vida, você se casa com uma pessoa vinculada a essas coisas, ou começa a namorar uma pessoa que tem esse espírito ruim dentro de si, essas tendências, ou você admite determinados convívios que vão gerando essas influências para dentro da sua casa, da sua vida, da sua cultura familiar. Daqui a pouco as suas noites começam a ser alteradas, seus sonhos são pesadelos, são medos, aí entra um medo, e onde o medo entra, escancaram-se as portas para toda sorte de coisa ruim. Blindado mesmo, só aquele que é ocupado por Jesus, o mais valente, que, por exemplo, habita essa casa aqui, ó. Não tem demônio que entre em mim, não tem.
Eles sabem disso. Eu sou, pela misericórdia e pela graça de Deus, sem nenhuma jactância, um assombrador de assombrações. Sou luz do mundo e sal da terra, sou luzeiro de Deus neste mundo. Aonde eu chego, não sou eu que chego, é Jesus que me habita, que chega em mim. E os espíritos imundos me reconhecem, eles dizem, eu sei, conheço a Jesus e sei quem é o Caio. Há alguma jactância em mim? Nenhuma. Tudo isso é fruto da graça, e graça é favor imerecido. É mediante a fé que eu faço essa afirmação, não mediante qualquer que seja a virtude pessoal que eu tenha, embora eu me refugie todos os dias sob o refúgio do Altíssimo. Embora todos os dias eu me coloque sob essa guarda de Jesus, o mais valente, na minha existência, eu me torno, portanto, um ser blindado. Você gostaria de se tornar um ser blindado para o mal? Gostaria de blindar a sua casa, a sua família, para essas forças perversas do mal? Gostaria? Só há um caminho. É você se encher do mais valente, se encher de Jesus, que quando habita a nossa casa, Ele guarda em segurança tudo que é dele, todo aquele que é seu, todo aquele que diz, Jesus, eu quero viver para ti, quero viver segundo o Evangelho, quero me tornar habitação de Deus no Espírito, quero que o Espírito Santo seja o morador da minha vida, da minha casa, quero andar segundo o teu Evangelho, eu sou teu, creio em ti, não temerei mal algum, não terei olhos supersticiosos, não agasalharei ódio no coração, não me entregarei a nenhum tipo de crendice que me vulnerabilize. De hoje em diante eu creio de todo o meu coração que tu entras aonde tu és invocado e tu ficas aonde tu és convidado e tu permaneces aonde tu és nutrido pela fé, pela obediência, pelo amor, pela entrega, pela vida que todo dia se confessa tua e que busca andar no teu caminho. É assim que é assim que cada um de nós tem que aprender a ser e a perseverar. Agora, se você quiser saber mais disso, se você estiver precisando de socorro espiritual agora, você viu vários números telefônicos aparecendo aí. Eu espero que você os tenha anotado. Mas se você quiser mais do que isso, eu peço a você que venha hoje à noite me ouvir na nossa nova sede do Caminho da Graça aqui em Brasília, na Estação do Caminho, que fica na Cidade do Automóvel, no endereço que você já viu passar repetidas vezes aqui enquanto eu falava. Cidade do Automóvel, quadra 14, conjunto 10, lote 4, às 18 horas, às 6 da tarde. Venha hoje e traga sua família toda, traga seus amigos. Lá não tem essas coisas religiosas, não tem corrente, ninguém vai lá para ficar livre de uma coisa e presa a outra. Lá só tem o Evangelho puro e simples de Jesus, sem mandinga e sem estratégia, com a clareza com a qual você me vê falando e anunciando o reino de Deus, como Jesus o fazia. Ninguém que vai lá fica preso a nada nem a ninguém. Eu estou convidando você a vir para conhecer mais, para se encher de Deus, não para ser religioso, mas para andar com Deus na vida. Porque Jesus não é o criador de uma religião. Ele cria novas criaturas que ficam cheias do Espírito Santo, de amor, de bondade, de fé, de graça, de mansidão, de longanimidade, de domínio próprio e que são seres blindados em si mesmos para aquilo que é mal. Portanto, hoje, eu aguardo você e eu espero que você traga muitas pessoas com você. Mas anote esse outro endereço virtual na internet.
Eu tenho um canal 24 horas por dia no ar. É provavelmente a Web TV das mais assistidas do Brasil e assistida em todo o planeta Terra. Milhares e milhões de pessoas nos assistem, não há hipérboles nem exageros no que eu estou dizendo. 24 horas de uma programação riquíssima, onde a gente trata de tudo. É www.vemvtv.com.br, cujo endereço você também já viu passando aí o tempo todo. E eu espero que você venha, assiste, conecte-se na internet agora mesmo e assista. E mais, se você tiver curiosidade sobre o que eu acabei de falar, vá no meu site, caiofabio.net. Tem lá um lugar de pesquisa, escreva o assunto que você queira, são milhares de temas abordados lá. Você pode ler, se ilustrar agora, sem se esquecer de uma coisa, todavia. É que eu estou esperando você hoje, domingo, às 18 horas. Você, sua família toda, seus amigos e até seus inimigos. Venha, traga alguém com você. Será meu grande, grande privilégio se você fizer isso. Agora, continue com esse restinho de programa onde tem alguns anúncios de pessoas que nos têm ajudado. Bem-vindos ao Naum Plaza Brasília. Conheça todo o luxo e exclusividade que só um hotel de personalidade pode oferecer. Apartamentos e suítes que traduzem requinte e conforto e o melhor café da manhã de Brasília. Serviços personalizados e exclusivos no VIP Class Lounge, um espaço moderno e sofisticado. Excelentes espaços para diferentes eventos e sempre um resultado de sucesso. Naum Plaza, um hotel de personalidade. Agroflora São José, jardinagem, paisagismo, elementos de decoração, vasos e cachepôs personalizados, arranjos exóticos de orquídeas. Na Agroflora São José você encontra tudo para seu jardim com o mais alto estilo e bom gosto. SHN Área Especial 3, Loja 6, na subida para Sobradinho. Ligue 3468-2810. Agroflora São José, tudo para o seu jardim. Bom, eu estou aguardando você hoje às 18 horas. Bye, bye.